tema do estudo de hoje é crimes de tortura da Lei 9.455 de 97. Então, aqui a gente vai estudar a lei, porque é assim que cai nos concursos, e a primeira questão que eu fiz aqui diz: o que constitui o crime de tortura? E a gente vê o que constitui o crime de tortura no artigo 1º e seus incisos. Artigo 1º constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, a linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Também constitui crime de tortura, a linha inciso 2, submeter alguém sob guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Nesse caso, a pena vai ser de reclusão de 2 a 8 anos. Então, aqui foi estipulada uma pena de reclusão de 2 a 8 anos para quem pratica o crime de tortura. Qual a conduta é punida de forma equiparada ao crime de tortura? De forma equiparada, a punição se dá no parágrafo 1º, artigo 1º da Lei 9455 de 97, que fala: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. E parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, encontramos aqui as condutas que também vão se submeter a essas penas. Qual a pena para o crime de tortura que resulta de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? Se resulta de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Qual a pena para o crime de tortura que resulta morte? Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Quais são as causas de aumento no crime de tortura? Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público, inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro. Então, são as causas de aumento de 1/6 até 1/3. Quais são as consequências administrativas para o crime de tortura? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
Então, há aqui consequências administrativas para o agente público que comete o crime de tortura. Qual o regime inicial de cumprimento da pena do crime de tortura? O regime inicial é o regime fechado. Primeiro, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E aqui, o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, que é aquele que se omite, esse crime aqui de tortura por meio de tortura imprópria, por omissão. E, tirando isso, o regime inicial para o cumprimento desta pena é o cumprimento da pena em regime inicial fechado. É esse o entendimento também jurisprudencial. Crime de tortura e regime inicial de cumprimento da pena. O condenado por crime de tortura inicial cumprimento da pena em regime fechado. Então, ele vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do disposto no parágrafo 7º do artigo 1º da Lei 9455 de 97, Lei de Tortura. Com base nessa orientação, a primeira turma denegou o pedido formulado em habeas corpus. Então, o sujeito comete uma tortura e tem aqui um pedido de habeas corpus negado pela primeira turma do STF, no qual se pretendia o reconhecimento de constrangimento ilegal. Então, constrangimento ilegal consubstanciado na fixação em sentença penal transitada em julgado do cumprimento das penas impostas aos pacientes em regime inicialmente fechado. Então, o regime que foi aqui adequado para aquele momento foi o inicialmente fechado. Alegavam os impetrantes a ocorrência de violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que desrespeitados os artigos 33, parágrafo 3º e 59 do CP, apontavam a existência de similitude entre o disposto no artigo 1º, parágrafo 7º da Lei de Tortura e o previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, dispositivo legal que já teria sido declarado inconstitucional pelo STF. Então, no caso da Lei de Crimes Hediondos, foi declarado inconstitucional. O mesmo não aconteceu através desse crime aqui de tortura, que foi aqui colocado na Lei 9455 de 97. Salientavam, por fim, a afronta ao enunciado 719 da súmula do STF. O ministro Marco Aurélio, relator, denegou a ordem, considerou que, no caso, a dosimetria e o regime inicial de cumprimento das penas fixadas atenderiam aos ditames legais. Asseverou não caber articular com a lei de crimes hediondos, pois a regência específica, no caso aqui a regência específica é a Lei 9455 de 97, que regula esses crimes de tortura, prevê expressamente que o condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, o que não se confundiria com a imposição de regime de cumprimento de pena integralmente fechado. Então, não se confunde com imposição de regime de pena integralmente fechado. Não é possível aqui a progressão. Assinalou que o legislador ordinário, em consonância com a Constituição de 88, teria feito uma opção válida ao prever que, considerada
a gravidade do crime de tortura, a execução da pena, ainda que fixada no mínimo legal, deveria ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem prejuízo de posterior progressão. Então, é possível progressão? Sim, mas aqui o cumprimento da pena, inicialmente, é um cumprimento em regime fechado, dado a gravidade do crime de tortura. Os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber acompanharam o relator com a ressalva de seus entendimentos pessoais no sentido do não conhecimento do Inter. O ministro Luiz Fux, não obstante entender que o presente habeas corpus faria às vezes de revisão criminal, ante o trânsito em julgado da decisão impugnada, acompanhou o relator. Então, temos hoje o entendimento que é sim possível o início aqui do cumprimento da pena em regime de pena fechado. Então, em cumprimento da pena em regime fechado. Então, perfeitamente possível, o que não significa regime integralmente fechado. Então, aqui temos a resposta. É possível a aplicação extraterritorial da Lei 9455 de 97? Aqui. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, ainda que o crime não tenha sido cometido em território nacional, aí a gente tem que lembrar que sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, aqui encontramos a resposta. Agora a gente vai fazer uns exercícios para fixar o entendimento. E aqui a questão pergunta o seguinte, a questão 1. A lei número 9455 de 97 tipifica o crime de tortura e aponta suas diversas espécies. Sobre o delito em questão, analise as afirmativas a seguir. Aqui, é insuscetível de graça ou anistia. Então, estamos falando de quê? Do crime de tortura, lei 9455 de 97. Tá certo? Insuscetível de graça ou anistia. Perfeito, está aqui no artigo 2º. Aqui. Da lei 8072 de 90, lei de crimes hediondos. Então, os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Então, não é possível anistia, graça e também não é possível o indulto. Então, não permite o indulto. Pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva? Perfeito, comissiva ou omissiva, que são os casos da tortura imprópria. No caso aqui, por omissão, aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ressalvada a situação daquele que se omite quando tinha dever de evitar ou apurar os condenados por crime de tortura, na forma da Lei 9455 de 97, devem cumprir a pena em regime alternativas integralmente fechado. A gente viu que não é integralmente fechado.
inicialmente fechado, tá certo. Inicialmente semiaberto, não há essa disposição em lei. Inicialmente semiaberto também não há, e aberto também não pode ser. Aqui foi decidido, inclusive, pelo próprio STF, no informativo 789, foi decidido que, diante do diploma específico e da gravidade do crime, é perfeitamente possível que o início desse regime seja um início aqui fechado. Condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Com relação ao crime de tortura previsto na Lei 9455 de 97, assinale as afirmativas a seguir. Então, vamos aqui. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo. Ó. As questões que versam sobre sanções administrativas, função ou emprego público, perfeito, e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, perfeito. Isso a gente acha aqui no parágrafo 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da penalidade da pena aplicada. 2. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar medida de caráter preventivo. Encontramos isso na tipificação aqui. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, e submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça, com emprego de grave ameaça, com emprego ou grave, com emprego de violência ou grave ameaça, com emprego de violência, de grave ameaça também, tem completo, mas está certo, a intenso sofrimento mental como forma de aplicar medida de caráter preventivo, como forma aqui de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, pode ser uma ou outra, excluir uma coisa que pode ser ou que tem esse caráter de alternância, não faz a alternativa ficar errada. O disposto na lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira. Então, os casos aqui desse artigo 2º, no caso, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, se a vítima for brasileira, mesmo que o crime não tenha sido cometido em território nacional. Então, todas estão corretas. Relativamente ao crime de tortura, 9455 de 97, é correto afirmar que a pena do crime é aumentada quando? Então, é aqui causas de aumento. O crime é cometido contra agente público. Vamos ver se há essa causa de aumento. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público. Não falou contra agente público, mas sim por agente público. Aqui, o crime é cometido por agente público. Outras causas de aumento: se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Se o crime é cometido mediante sequestro, todas essas são causas de aumento. Aumento de 1/6 até 1/3. Então, temos aqui a questão
E a resposta a ser assinalada, letra C, o crime é cometido por agente público. E aqui o D, o crime é cometido durante repouso noturno, não é isso. E aqui, repouso noturno, a gente não tem isso nessa lei específica. A pessoa que tinha o dever de evitá-la ou apurá-la se omite em face dessas condutas. Também não tem isso aqui como causa de aumento. A questão da omissão aqui, a gente vê que é no parágrafo 2º que incorre numa pena própria, mas não é aqui uma causa de aumento. Em relação aos atos que podem constituir crimes de tortura, assinale a afirmativa incorreta, que é a errada. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico com o fim de obter informação. Perfeito aqui. Sofrimento físico com o fim de obter informação. Isso é caso de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Perfeito. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, em razão de discriminação racial ou religiosa. Perfeito. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal. Como forma de aplicar castigo pessoal. Constranger alguém sem emprego de violência nem ameaça para que faça algo que a lei não obriga. Então, isso aqui não tem nessa lei. Então, é isso, até mais.